Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou aluna do curso de graduação de Letras Português da Faculdade do UNES, Centro Universitário do Sul de Minas, localizado no campus em Varginha. E a gente vai apresentar um trabalho da disciplina de Prática de Formação, Cidadania e Docência, da professora Márcia, em que a gente está trabalhando com as metodologias ativas no processo de aprendizagem. E a temática que a gente vai abordar vai ser a prática de seminários, né? O nosso grupo é formado por mim, Luciana Miranda, pela Flaviane Maiolini, pelo Lucas de Andrade, Nayara Batista e Silvana Marques. Essa aula faria parte da disciplina da literatura brasileira e seria dada para alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, o nosso assunto vai ser o quê? Partindo do pressuposto que a gente tem um grande número de músicas, né, da MPB, onde a gente percebe que nessas letras tem meio que uma confissão amorosa, um passionalismo, um apelo à emoção. Então, isso nos leva a pensar que a MPB sofreu uma grande influência do romantismo. Então, sendo assim, na nossa aula, a gente vai tentar desvendar um pouco esses elos de ligação, né, do MPB e das letras das músicas. Então, para isso, a gente vai buscar com os alunos compreender o que é seminário, desenvolver a oralidade em situações formais, como é participar de um seminário como um meio de apropriar-se do gênero, identificar as características fundamentais da organização interna de uma exposição oral, reconhecer e utilizar as marcas linguísticas características de uma exposição oral em um seminário. Agora, com sequência, o Lucas vai falar um pouquinho da metodologia utilizada. Meu nome é Lucas. A gente está fazendo a atividade 4, que tem como tema metodologias ativas no processo de aprendizagem. Por metodologias ativas, a gente entende que é aquela situação em que ocorre o ato de pensar, a reflexão e a construção do conhecimento. São metodologias que proporcionam esse tipo de situação no processo de ensino-aprendizagem. Nosso tema escolhido foi seminário. Nesse tipo de situação, nesse tipo de metodologia, vai acontecer justamente o que as metodologias ativas propõem, que é a construção do conhecimento por meio da reflexão, por meio do debate, da exposição de ideias. Então, isso vai acontecer desde a disposição do espaço da sala de aula até o desenvolvimento da própria aula. Porque o seminário ele vai proporcionar o ambiente para que esse tipo de situação aconteça, para que os alunos possam refletir sobre o assunto, sobre o tema da aula, possam debater entre si, sem necessariamente acontecer aquilo que Paulo Freire define como educação bancária, em que os alunos ficam como agentes passivos que só recebem conteúdo e não têm a chance e a oportunidade de se tornarem agentes ativos no processo da construção do conhecimento. Então, o nosso tema, que é o seminário, ele vai proporcionar o ambiente para que aconteça que o aluno se torne um agente ativo nesse processo de construção do conhecimento, ao poder refletir, pensar sobre o assunto e dar suas opiniões. Então, nosso tema, que é seminário, ele vai proporcionar justamente isso, a oportunidade e o favorecimento do ambiente para que haja uma construção do conhecimento por meio da reflexão e do debate em sala de aula.
Boa noite, pessoal. Então, eu sou Flaviane, né? Eu vou falar um pouquinho da descrição e do desenvolvimento da aula. Os recursos utilizados por nós do grupo foram a internet, o WhatsApp, vídeos no YouTube, livros na biblioteca, onde a gente pudesse, vídeos, né? Onde a gente pudesse deixar claramente para os alunos, né? O significado de seminário. Como já foi dito anteriormente, que a metodologia ativa do nosso grupo foi escolhida seminário. Então, em um primeiro momento, a gente vai dispor a sala em círculo, né, e conversar com os alunos sobre a técnica de exposição oral chamada seminário, para verificar, fazer um levantamento, né, para ver quem entende, quem já sabe como funciona, qual a linguagem utilizada, o que é o seminário, para que serve o seminário, né, e tudo mais. No segundo momento, na segunda aula, no caso, né, a gente vai definir o tema juntos, que no caso a Luciana já disse anteriormente, que é a música popular brasileira e os gêneros literários. E a gente vai formar grupos com no máximo 4 integrantes e deixar a aula livre para que eles consigam, né, se entender, se organizar, até para poder realizar o trabalho, né? Aí, numa terceira aula, após a finalização de todos os estudos sobre o romantismo, os alunos precisaram fazer inferências, né? Ligando os textos literários à música, abordando a profundidade do tema, debatendo a socialização do conhecimento, a sistematização da teoria e as análises coerentes. Então, a gente vai deixar todo esse tempo para que eles possam discutir. Aí, na quarta aula, nós, no caso, o professor, vai lançar a mão de algumas músicas que serão escolhidas por eles, de acordo com o critério que eles acharem melhor, né? Cada grupo vai ter que estudar a letra da música escolhida e elencar as características, fazer um paralelo com o romantismo e fazer reflexões acerca do contexto histórico e político da época. Diante disso, cada grupo terá uma semana para fazer as suas pesquisas, tanto dentro de sala de aula quanto fora da sala de aula, né? Pode se reunir em casa, dos amigos e tudo mais. Feito isso, a gente vai fazer, vamos supor, um quinto momento, né? Vai ser as apresentações, que elas irão ocorrer ao longo da semana, né? Subsequente. Cada aula, um grupo. E para finalizar, na sexta aula, né? No sexto momento, a gente vai fazer uma avaliação junto dos alunos, para questionar a maneira a qual o seminário foi apresentado, ou seja, quais as dificuldades que eles tiveram para poder realizar o trabalho, como que esse tema foi apresentado, se eles tiveram domínio do assunto, se eles utilizaram de postura e linguagem formal adequada, e se a turma conseguiu entender, né, o que realmente eles queriam passar, se eles também entenderam e se conseguiram interagir com os expositores. E aí fica para a nossa amiga Nayara a avaliação, como será dada essa avaliação. Olá, aqui é a Nayara Batista. Eu vou falar para vocês como será feita a avaliação dentro da metodologia de ensino baseado em seminário. Primeiramente, eu quero fazer uma citação que Mendes, em 2005, fez sobre a avaliação, que diz: a avaliação deve ser usada sempre para melhorar, nunca para eliminar, selecionar ou segregar. Ensinar, aprender e avaliar não são momentos separados, formam um contínuo em interação permanente. Foi inspirado neste pensamento que baseamos o nosso método de avaliação. Nossa avaliação será feita de forma formativa, ou seja, tendo como objetivo a avaliação como um processo de acompanhamento dos alunos, levando em consideração a forma qualitativa em que o grupo trabalhou. É importante ressaltar que a avaliação será feita de forma dinâmica, como objetivo final de observar o desempenho dos alunos na construção do conhecimento. Neste contexto, serão observados os principais pontos na apresentação. Dinâmica de estudo do grupo. É neste ponto que observaremos a organização em que o grupo trabalhou. Participação ativa de todos os integrantes. É muito importante que todos os integrantes participem ativamente do trabalho, para que haja construção mais qualitativa do conhecimento acerca do assunto. Discussão pós-apresentação.
É neste momento em que observaremos o que eles realmente aprenderam e a forma em que trabalharam em equipe. Outro ponto é o domínio do assunto. Este ponto demonstra como foi a pesquisa que eles fizeram sobre o tema proposto. A pesquisa foi apenas em uma fonte ou em várias? Tem embasamento teórico na pesquisa? São fontes seguras? O domínio do assunto revela se a pesquisa foi superficial ou profunda. Outro ponto é os recursos usados na exposição oral. Neste ponto, iremos observar o desenvolvimento dos alunos no quesito oralidade, a clareza em que foi transmitida as informações. Postura gestual e corporal. Também serão observados se a postura dos alunos foi adequada para a apresentação. E, em último ponto, a linguagem e tom de voz. Este ponto é determinante numa apresentação de sucesso, pois de nada adianta fazer uma boa pesquisa, ter uma boa organização, se na hora de apresentar a linguagem utilizada foi inadequada, e principalmente inadequado também o tom de voz, seja ele baixo ou alto. Esse será o nosso método de avaliação.